Fala pessoal, o Queiroz aqui, ele resolveu simplesmente ameaçar o Bolsonaro de vez. Das duas, uma. Ou o Queiroz é um cara muito valente ou é um cara muito louco. O Queiroz falou umas coisas aqui do Bolsonaro que, sinceramente, ofende o Bolsonaro e a coisa ela acaba que um tanto que complicada. Desculpa pela tosse aí, hein, gente. Mas, né, enfim, seguindo aí o vídeo, eu vou contar para você no vídeo de hoje a história de Queiroz, um homem que está, de certo modo, arrependido. E pelo visto aí, eu acho que ele votaria no Lula. Ele vai votar no Lula aí na próxima eleição. O Queiroz aí, ele trai o Bolsonaro, faz revelações bombásticas, tá? E eu, sinceramente, eu não sei, assim, especificamente, a gente vai descobrir no vídeo de modo geral sobre essa situação do Queiroz, mas a coisa ficou feia aqui para o Bolsonaro. O Queiroz falou assim que já hospedou os filhos do Bolsonaro, e aí começou a citar nomes, enfim, começou a contar aquelas histórias, como diz o caso do outro, aquelas histórias tortas lá, de certo modo, que você sabe que é aquele negócio que ele fica ali ameaçando e causando aquele pânico. Esse cara, quando ele vem a público aqui, ele vem dizer muitas coisas horrorosas. E ele, de certo modo, fala assim: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E eu abro a boca aí, dependendo se vocês não me entregarem o que eu quero, eu vou abrir a boca, vou contar para todo mundo o que vocês fizeram, tá? E aí, ele já sabe que na teoria ele não tem mais nada a perder, né? E aí ele começa a ameaçar todo mundo. Eu vou contar mais ou menos não, vou contar todos os detalhes aí para você saber que o Queiroz deu uma entrevista lá na Veja e acaba aqui complicando a vida do Bolsonaro. O que que aconteceu? O Queiroz é o seguinte, quem é o Queiroz? O Queiroz é um ex-policial militar, né? O Fabrício Queiroz, que reclamou aí da ingratidão da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma entrevista para a Veja, publicada aí nesta sexta-feira, ele afirmou que não deveria ser abandonado. Então, primeira vez que ele já ameaça, ó, não deveria ser abandonado. Segunda, mesmo se eu fosse mesmo se fosse um bandido. Queiroz ganhou notoriedade após ser acusado de controlar um esquema de rachadinha no gabinete do ex-deputado aí estadual e agora senador, que era aspirante aí aspirante a ser ministro do STF, Flávio Bolsonaro. Então tá aqui a situação, né? Queiroz, de certo modo, ensandecido, tá? Questionado nem me apresentei, deixa eu falar aqui, né? Eu sei que às vezes o pessoal quer saber. Sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Queiroz de maneira rápida e pragmática, tá? Então tá aqui a situação extremamente do Queiroz. Questionado se guarda mágoa em relação ao ex-presidente, Queiroz respondeu que não, né? Bolsonaro foi presidente da República, poderia arrumar aí um lugar para ele trabalhar. Né, ele falou que já hospedou, começou a entregar. Isso aqui, gente, ele tá, de certo modo, ele tá ameaçando e tá dizendo assim, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá? E ele tá, de certo modo, complicando, ó. Eu já hospedei aí o Jair Renan, a filha da Michelle, e mesmo assim nunca tive nenhum aceno deles. Até mesmo se eu, lá ele, de novo, se eu fosse bandido, não deveria ter me abandonado, tá? Mas a gente aí vê o que acontece quando tem ingratidão, tá? Então tá aqui o Bolsonaro sendo ameaçado pelo Queiroz, e ele ainda diz o seguinte: o castigo vem a cavalo, ou seja, ameaçou pela terceira vez o Bolsonaro em rede nacional. Essa que é a situação. Então, é um tanto que é complicado, tá? Queiroz afirmou que não tem falado com os membros com os membros aí da família do Bolsonaro. Seu único contato foi com o senador Flávio Bolsonaro no ano passado, quando pretendia ser candidato a deputado. Então, ele está dizendo aqui na eleição que o Bolsonaro, ele começa a falar na eleição que o Bolsonaro não votou, que a família não votou, enfim, tá? E aqui ele está dizendo assim o seguinte, ó, se o Jair, né, acenasse para mim com algumas coisas, com certeza seria deputado estadual hoje, tá? Agora, eles seguem a vida lá deles, lá, né? Estão em uma fogueira danada, é complicado. Pelo que conheço, acho que o Jair Bolsonaro se arrepende de ter sido presidente. Só está tomando pancada, toda a família estão expostos. E é complicado. E aí tá dizendo o Queiroz aqui. Aí tem uma hora aqui que ele fala Lula é melhor, né?
Na sequência, usa afirmações. Hoje tá difícil, né? Usa afirmações que teria ouvido do próprio Bolsonaro para alfinetar o ex-presidente, né? Ele mesmo, Bolsonaro, sempre me falou isso. No dia em que eu deixar de ser eleito é porque apareceu outro melhor. Então, o Lula é melhor do que ele, né? Porque o Lula foi eleito. Então aqui o Queiroz, né, não se contenta em só chegar e simplesmente soltar o verbo, mas ele de certo modo ele ataca, né, o Bolsonaro de uma maneira agressiva, né? Talvez de uma maneira que o Bolsonaro jamais imaginasse. Essa que é a situação extremamente complicada. Eu acho que aqui o Queiroz ele vem de certo modo, ele provavelmente quer dinheiro e de certo modo ele faz ameaças. Ó, eu sei o que vocês fizeram no verão passado e se eu abrir a boca cai pelo que um pouco aí da entrevista, o cara para vir em rede nacional, ele fala assim, né, se ele abrir a boca, né, literalmente derruba todo mundo lá do governo. Essa aqui é a realidade, tá? Todo mundo, ou seja, se o Queiroz, de certo modo, começar a falar aí sobre a situação do Bolsonaro, cai todo mundo, tá? Ele tá dizendo aqui, já hospedei aí, de certo modo, a Michelle, a filha dela, a Michelle. Perdão, gente. O Queiroz fala o seguinte, já hospedei aqui a filha da Michelle, já hospedei aqui o Jair Renan, né? Então, é uma situação complicada pro Bolsonaro. E, de certo modo, o Queiroz aí, ele também tem tantas outras situações, onde sabe sobre a situação do Flávio Bolsonaro, enfim, a coisa ficou feia aí. Então, é essa situação sobre o Queiroz aí e o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro, e a coisa ela vai ficando um tanto complicada. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Esse foi um vídeo mais rápido hoje. A gente acaba aqui, tanto que, né, um pouco cansado aí durante a semana, mas não leva a mal não, o cansaço. Beleza? É isso, abaixo, segue o Pix aí. Obrigado pela força, obrigado pelo moral e a gente se fala na próxima. Valeu!